acompanhando conosco esta leitura bíblica. Romanos, capítulo 13, verso 11 seguinte, diz-nos assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Amém. Irmã Cláudia, esteja orando ao Senhor. Obrigado pelo dia que se passou e essa noite que já se manifestou. Deus Pai, todos que estão presentes, Senhor, aqueles que vão a sua abençoe também. Obrigado por de Deus, meu Deus. Deus Pai, que eu te visite os presídios, visite os enfermos, onde quer que esteja, meu Deus. Dê uma bênção na vida de cada um. Pai querido, Pai amado, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Sentai-vos, irmãos. Meus queridos, Paulo chama-nos a atenção para uma das preocupações que é constante no nosso meio: ter um encontro com Cristo. Chama-nos a atenção para que despertemo-nos do sono, olhando para o alto, porque a nossa salvação está mais próxima de nós. Isso é uma realidade. Meus queridos, a palavra de Deus chama-nos a atenção para as promessas do alto, ensinando-nos que tudo aquilo que Deus revelou ao homem se cumpre, se cumpriu e há de se cumprir. Chama-nos a atenção dizendo: ora, a nossa salvação hoje está mais próxima de nós, no sentido da vinda do Senhor Jesus, do que o dia que nós o aceitamos. Você que está no seu lar, você que nos ouve, talvez que tenha uma larga experiência com Cristo, já o recebera desde a sua meninice. Então hoje nós estamos num tempo mais próximo. Por isso Paulo nos ensina que nós devemos olhar para o alto. Ele diz, e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, a palavra nos ensina que nós devemos viver aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, os seus ensinamentos, as suas ordenanças, os seus princípios, os seus valores, a fé acima de todas as coisas. Vivendo revestidos de Cristo. Em que sentido sermos revestidos de Cristo?
Em que sentido estamos revestidos de Cristo? O apóstolo, escrevendo aos Efésios, fala disso, dizendo que Ele é esse nosso refúgio, é o nosso escudo, é a nossa couraça, é o nosso capacete da salvação. Revestido dEle é estar nele, é crer nele, é viver para Ele, sem olhar as circunstâncias. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que coisa maravilhosa, que palavra confortadora, somos do Senhor, a nossa salvação está mais próxima hoje. Diz-nos que nós devemos despertar-nos do sono, ou seja, não sejamos como aquelas virgens imprudentes que estavam dormindo quando tocou a trombeta, não teve mais como adentrar a glória divina. Meus queridos, cristão é quem se reveste de Cristo. Para o apóstolo, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqueles que o receberam, aqueles que nele foram batizados, se revestiram dele, então vivem para ele e têm a sua segurança nele, a sua vida está presa a ele, nós pertencemos a ele, porque ele diz: sois ovelhas do meu pasto. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, verso 27, Paulo reafirma isto, dizendo que nós somos revestidos quando morremos com Ele e nascemos para Ele. Por isso, meu amado amigo, meu amado irmão, como povo escolhido de Deus, um povo santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade e mansidão, porque é isso que são os frutos daquele que ama a Deus, daquele que se entregou a Ele, daquele que é uma propriedade dEle. Então, anda em compaixão de vida, é bondoso, é uma vida humilde, uma vida de mansidão, de paciência, aguardando pacientemente a sua volta. Por isso ele diz: a nossa salvação está mais próxima de nós. Meu querido, este é o revestimento do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente dessa transformação que nos causa os ensinos do Evangelho, que nos causa o poder do Evangelho, que nos causa a palavra santa, porque a Bíblia diz que esta palavra, quando entra em nós, ela nos fortalece, ela nos purifica, ela nos edifica, e ela nos fazem ter certeza de que temos um galardão com Cristo. Sois revestidos dele. Só nos revestindo do Senhor Jesus Cristo não ficaremos imaginando como é as coisas desse mundo, ou as coisas desse mundo não têm domínio sobre nós. Esse verso 11 nos dá um roteiro disso, nos ensina sobre isso. Conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Chama-nos a atenção, dizendo: olha, a sua vida é um valor precioso para Deus.
Meus amados, chegou a hora de despertarmos do sono. Dorme o cristão que perdeu a perspectiva da salvação, como tem ocorrido, como ocorrera no passado, desenrola-se no presente e se completa no futuro. Meus queridos, nós que reconhecemos a verdade, nós precisamos olhar para o alto, não perdendo o nosso referencial. E a pergunta dessa noite é: você perdeu a expectativa da salvação? Você perdeu essa perspectiva da salvação? Então é hora de acordar do sono. Meus amados, no passado a nossa salvação manifestou para justificação. No presente ela desenvolve como santificação, ou seja, nós vivemos para Deus, fomos resgatados para Deus, mas vivendo nele, ligado a Ele como a nossa videira, nós temos a nossa vida sendo conduzida por aquilo que Ele é, da forma que Ele quer, sendo então agradável aos seus olhos. Se estamos descansando com a salvação operada por Jesus na cruz, num dia de alegria que não existe mais, estamos dormindo. Salvação tem um poder operativo diariamente. Ela é manifesta diariamente nas nossas obras. Se somos salvos, mas vivemos premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne, nós precisamos então atentar para aquilo que nos chama a atenção. Diz: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Tomemos o capacete da salvação, a couraça da justiça, tomando a nossa cruz e marchando rumo para a glória eterna, rumo àquele que é o nosso Senhor. Meus amados, nada nos chama mais a atenção do que a própria experiência do Senhor Jesus. Ele foi atribulado, ele sofreu as injúrias, foi perseguido, mas venceu. E ele diz-nos assim: assim como eu venci, vocês também vencerão. Nós seremos também vencedores, se como cristão não nos vemos como peregrinos nesse mundo. Nós precisamos então atentar para essa grande promessa, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus nós precisamos viver revestido de Cristo, para a glória de Cristo, para a experiência cada dia maior com Ele, porque isso é agradável aos seus olhos. Paulo continua nos chamando a atenção, dizendo: olha, nós fomos salvos de uma maneira imerecida. Você e eu não merecíamos, mas pelo imutável amor de Deus fomos alcançados. E agora nós precisamos atentar para aquilo que nos ensina a palavra, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas mazelas, porquanto nós precisamos olhar sempre para frente, olhar sempre para o alto, porque às vezes nós enfraquecemos. Há uma passagem na Bíblia que é ilustrativa, que é necessário que reflitamos nela. É a passagem
de Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Esaú tinha o direito da primogenitura, mas vendeu o seu direito por um prato de lentilhas. Muitas das vezes nós estamos fazendo desse mesmo modo, estamos praticando a mesma coisa, estamos vivendo da mesma maneira. Nós somos herdeiros dos céus, nós somos herdeiros com Cristo, mas estamos vendendo a nossa salvação por um prato de lentilha. Então nós precisamos refletir. É isso que o apóstolo chama-nos a atenção, dizendo: ora, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da luz. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A nossa salvação está mais próxima porque já passou o tempo, já manifestou o tempo, que quando cremos em Jesus e estamos no tempo de marcharmos cada dia mais para a nossa glorificação. A salvação mais próxima refere-se àquilo que é a promessa de Cristo, de que um dia Ele há de voltar. E então todos nós seremos arrebatados para estarmos com Ele. Aquilo que chamamos de glorificação. Glorificação é para ser desejada. Deseja quem diz com toda a determinação de sempre, também agora: Cristo será engrandecido no meu corpo, Cristo será engrandecido na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que Paulo chama-nos a atenção, dizendo: ora, ele tinha certeza daquilo que lhe estava reservado, do galardão que lhe estava reservado. Ele tinha certeza das promessas de Cristo que não deixaria de ser cumprida. Então nós precisamos olhar, continuar olhando, viver para Ele, desejar essa volta de Cristo, mesmo que tenha uma aparência de tardia. O apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 3, na segunda carta, capítulo 3, verso 9, chama-nos a atenção para isto, chama-nos a atenção para que desejemos a sua volta, a volta de Cristo, mesmo que alguns a tenham como tardia. Nós não podemos viver equivocados. Nós não podemos ficar olhando para um lado e o outro, mas devemos marchar, porque aquele que quer servir a Cristo, aquele que quer viver para Cristo, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. E nós temos certeza de que a história está sob o controle de Deus. A história está sob o controle de Deus. Ele está escrevendo. Seu ápice é a volta de Cristo. Quando Ele voltar, o que estiverem junto a Ele, o que estiverem vivendo nele, o que estiverem revestido com eles, serão então glorificados nele. Essa esperança é a esperança que nós não podemos perder. Essa é a nossa convicção. Nós o aceitamos porque cremos na sua promessa de que teremos com Ele um viver por toda a eternidade. Mas Paulo chama a atenção: vem vindo o dia, a noite está acabando, o dia logo vem. Por melhor que seja a nossa vida, ela está plena do poder de Deus. Aquela que o pecado original provocou a separação, ela foi religada de novo nele pela cruz. E quando nós cremos nessas promessas, então nós nos sentimos revestidos dele e seguros diante dos desafios desse mundo. Meus queridos, noite é o nome desse período que vivemos. Não é
aquilo que nós conhecemos como dia e noite, mas noite é esse período que vivemos. O dia é o dia do Senhor, o dia em que o Senhor será finalmente reconhecido como aquele que reina por toda a eternidade. Por isso que ele diz, nós precisamos viver revestidos dele para a sua glória, para que o mundo também olhe para as nossas vidas e possam compreender aquilo que é a promessa para todo o que crê. Aí Paulo no verso 14 diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir-se de Cristo? O que significa essa expressão, revestir do Senhor Jesus? Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é revestir-se da sua armadura, dessa armadura de Deus. E Ele mesmo chama-nos a atenção dizendo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, que podem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar com as coisas que são do mundo, mas nós precisamos lutar conosco mesmo, com aquilo que é agradável aos nossos olhos, porque essa luta é que nos faz com que nós sejamos então cautelosos diante dos desafios. Pois a nossa luta não é contra as coisas desse mundo, mas é contra aquilo que nos separa de Deus. Por isso vistamos de toda a armadura de Deus, para que possamos revestir ou resistir e permanecer inabalável diante dos desafios. Meus queridos, o apóstolo também ensina-nos que a couraça da justiça, os pés calçados no Evangelho, faz com que nós nos sentimos seguros quanto às ciladas do inimigo. Quantas lutas temos passado, quantos desafios temos passado, quantos transtornos temos passado, mas nós temos superado todas as adversidades e Cristo tem sido o nosso consolo, o nosso refúgio. Por isso que ele diz, ora, revestir-vos de Cristo. Devemos nos vestir com a armadura de Deus, isto é, com a armadura que nos prepara para o encontro com Ele. A armadura de Deus é uma armadura nova, não é algo normal, é algo que nós não compreendemos, não é a armadura da ansiedade, não é a armadura do engano, não é a armadura da roupa. Quem veste a armadura de Deus, diz-nos a palavra, Ele é semelhante a Ele, se torna um com Ele. Por isso que Paulo chama-nos a atenção dizendo, ora, a couraça divina oferecida a nós é feita pela fé, pelo amor e esperança. Estas são as armas que nós devemos dispor. Por isso que nós não podemos perder a nossa esperança, a nossa referência. Nós não podemos perder aquilo que nos ensina a palavra. Nós não podemos perder a nossa convicção de que temos um Deus que é Senhor de todas as coisas. Por isso que ele diz, ora, conhecendo o tempo, que já é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer nessa verdade, nós precisamos atentar para essa verdade e abraçá-la de todo o nosso coração, porque quando nós cremos em Cristo e quando nós estamos revestidos dele, nós nos sentimos seguros desse mundo e não tememos aquilo
que pode nos causar os conflitos da vida diária. O hino de número 329, quantas bênçãos? 329. Você que está no seu lar, cante conosco. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são revestidas da divina mão, uma, digas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Pai amado, nós glorificamos o Teu santo nome. Ó Pai, nós queremos pedir pelo nosso povo, pelo povo brasileiro, ó Pai, que Tu possa dar-nos a libertação que precisamos, dar-nos também o entendimento, ó Deus, de quem Tu és, de que o Senhor é o Senhor compassivo, um Senhor que cuida de nós. Pai, abençoe as nossas lideranças, em especial o nosso presidente, o nosso governador, que eles, ó Deus, possam ser revestidos por Ti e que tenham condições, ó Deus, de criarem políticas para o combate a essa situação. E que o nosso país, ó Deus, possa sair dessa amargura o mais rápido possível. Amém. Nós queremos Te pedir, ó Deus, pelo Teu povo, o povo evangélico em geral, que Tu seja, ó Deus, com a fé de cada um, não permitindo, ó Deus, que o Teu povo desfaleça na fé, mas os fortifique cada dia.
Abençoe, ó Deus, a nossa denominação, o povo batista, ó Pai, espalhado pelo Brasil, por todos os cantos desse mundo, que possam ser despertados desse sono, Deus, e que possamos olhar para Ti, crer em Ti, confiar em Ti, buscar em Ti o nosso refúgio, o nosso conforto, a nossa esperança e a razão da nossa fé. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm nos acompanhado de seus lares, que sejam abençoados por Ti. E nós Te pedimos, ó Deus, que nos dê também uma noite de paz, uma semana de paz, e que possamos, ó Deus, testemunhar do Teu amor, da Tua proteção, do Teu cuidado santo sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.